Bom dia, oitavo ano. Vamos para a última aula do bimestre. Bom, na aula de hoje nós vamos estudar sobre a independência dos Estados Unidos. Nas aulas anteriores, nós estudamos sobre como se deu o processo de rebeliões aqui na América Portuguesa, que ela sofreu influências do Iluminismo, Revolução Francesa, como também da independência dos Estados Unidos. E aí os revoltosos que viviam aqui na América Portuguesa queriam também essa independência, né, da colônia e se tornar totalmente independente de Portugal. Mas, assim, a gente viu que não deu muito certo e depois nós iremos estudar o processo de independência aqui no Brasil, que foi totalmente diferente do que aconteceu na França, do que aconteceu lá nos Estados Unidos, e aí a gente vai comparar. Então, vamos lá. O objetivo da aula vai ser conhecer o ideário dos líderes dos movimentos independentistas e seu papel nas revoluções que levaram à independência das colônias hispano-americanas. Independência ou Revolução Americana? Tanto faz, que eu acredito que a revolução ela leva ao quê? A liberdade, né? A independência, enfim. Bom, contexto histórico da Revolução Americana. A independência dos Estados Unidos foi declarada no dia 4 de julho de 1776. Eu acredito que vocês já devem ter assistido a vários filmes que retratam esse 4 de julho, certo? Que sempre eles enaltecem essa data como a independência dos Estados Unidos, né, e sua liberdade. E colocou fim ao vínculo colonial que existia entre as 13 colônias e a Inglaterra. E vocês sabem que os Estados Unidos eles eram divididos em 13 colônias. E essas 13 colônias se uniram para formar essa revolução e se tornarem independentes da Inglaterra. Tanto que, como foi um processo regional, vocês percebem que hoje nos Estados Unidos, cada estado ele é independente do outro, rege suas próprias leis, enfim. E tudo isso começou por conta da Revolução Americana. Os Estados Unidos transformaram-se na primeira nação do continente americano a ter a sua independência. Então, ela serviu de exemplo para as demais. A nova nação que surgiu foi construída em um modelo republicano e federalista, ou seja, é uma república que tem um Senado, uma Câmara, e federalista, ou seja, que é um Estado federal, e inspirada pelos ideais iluministas que defendiam as liberdades individuais e o livre comércio. É tanto que hoje os Estados Unidos são considerados como liberais, né? Estado liberal, porque eles atendem a esse livre comércio, certo? E também sobre a questão do Estado mínimo, ou seja, o Estado tem atuação mínima na economia por conta desse livre comércio. De toda forma, a independência dos Estados Unidos ela foi liderada pela elite colonial, né? De cada colônia aqui, das 13 colônias, e insatisfeita com a forma como a Inglaterra tratava os colonos. Então, esse processo lá nos Estados Unidos, ele teve realmente uma revolução, ou seja, o povo lutou contra as ações da Inglaterra lá contra os colonos. E aí eles conseguiram a sua liberdade. E aí a independência dos Estados Unidos e o modelo de nação desenvolvido pelos norte-americanos no século XVIII serviram de inspiração para outras nações do continente americano. A república instaurada no Brasil, ela teve como exemplo claramente o modelo norte-americano, que também nós temos uma república federalista, ou seja, um estado federal, né, onde tem vários estados federais que são interligados, certo?
com a União, enfim, que é, no caso, um exemplo pela presidência da República, representado pela presidência da República. E aí, quais foram as causas da Revolução? A independência dos Estados Unidos foi um resultado direto da divergência de interesses que existiam entre a metrópole, né, a Inglaterra, e as 13 colônias. Se vocês observarem, todos esses movimentos de revolta, de rebelião, que aconteciam aqui na América, era justamente por conta das ações das metrópoles, que no caso aqui dos Estados Unidos era liderada pela Inglaterra, mas não era diferente aqui na América do Sul, por exemplo, né, de países que eram liderados por Portugal e Espanha, ou seja, sempre estava interligado por um país europeu que era a metrópole, que mandava e desmandava, que eles faziam o que eles queriam. E aí, durante o século XVII, a Inglaterra havia deixado de ser uma monarquia absolutista, tornando-se uma monarquia parlamentar constitucionalista, ou seja, lembra da Revolução Inglesa, que os burgueses, junto com outros grupos, lideraram um movimento contra a monarquia absolutista, porque eles queriam derrubar, né, o absolutismo monárquico do rei, e aí eles instauraram o quê? A monarquia parlamentar constitucionalista que existe até hoje com a rainha Elizabeth, na qual a burguesia, por meio do parlamento, controlava o país. Então vocês percebem que houve uma divisão. A figura do rei existe e toda a sua linhagem, mas existe o que? A burguesia, que lidera o parlamento. Então, lá, chefe de governo é o parlamento, que é liderado por uma burguesia, e o chefe de Estado pelo rei, que é a monarquia. E aí, com o advento da Revolução Industrial, essa burguesia tinha interesse na expansão da indústria e, por isso, buscava novas fontes de matérias-primas e novos mercados consumidores. Então, a Revolução Industrial, né, com as indústrias, veio, né, para mudar esse cenário econômico, e aí a burguesia ela tinha esse interesse de expandir a indústria. E aí ela fez o quê? Ela queria expandir também para as colônias. E aí as colônias da Inglaterra naturalmente foram enxergadas como fontes para alimentar o processo industrial inglês, como sempre. Aqui acontecia o quê? Da matéria-prima que era enviada lá para Portugal por meio de um pacto colonial entre metrópole e colônia. E aí a Inglaterra envolveu-se em uma crise de conflitos que aumentaram o peso dos impostos para os colonos. Gente, não é a mesma situação que estava acontecendo aqui no Brasil também? Portugal estava cobrando altos impostos da colônia, isso na economia do ouro, e eles não estavam conseguindo pagar, e aí se rebelaram contra a metrópole e queriam se tornar independentes. Claro, foi um movimento fracassado, mas isso refletiu futuramente, enfim. Ao longo do século XVIII, a Inglaterra envolveu-se nas seguintes guerras. Guerra da Liga de Augsburgo, em várias guerras. E aí a soma desses conflitos, né, para a Inglaterra, contribuíram para enfraquecer a França na América e aí aumentaram as posses dos ingleses, certo? E aí, gente, a Declaração da Independência. O que aconteceu, então, depois de todo esse contexto, de todas essas revoltas, né, das 13 colônias contra a Inglaterra? A Guerra da Independência começou em março de 1775, né, século XVIII. E aí, em maio, representantes das 13 colônias decidiram pelo rompimento das 13 colônias com a Inglaterra. Thomas Jefferson foi encarregado de redigir a Declaração de Independência. E essa declaração, que foi elaborada pelas 13 colônias, certo? Representada por esse Thomas Jefferson, tinham princípios do iluminismo, que é a liberdade,
fraternidade e individualidade, ideais principais da Declaração da Independência. Todos os homens foram criados iguais, a ideia de igualdade. Todos têm direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade, ou seja, igualdade, liberdade e fraternidade, ou seja, todos são fraternos. Mas a gente viu que esse ideal iluminista ele alcançava alguns, não todos. Inclusive mulheres queriam ter esse direito e aí começou um movimento feminista que lutava pelos direitos das mulheres. E acontece até hoje. Sempre que uma forma de governo anular esses objetivos, o povo pode alterá-la ou instituir um novo governo. As colônias unidas são estados livres e independentes, ou seja, cada uma das 13 colônias, elas são o quê? Livres, estados livres e independentes uma da outra, certo? E aí a Inglaterra reconheceu a independência dos Estados Unidos somente em 1783. Eles começaram aqui, ó, em 1775 e aí eles só conseguiram a liberdade total em 1783. E aí surgiu uma nova onda política no país, baseada nos princípios liberais da República Moderna. Então, gente, foi isso. A gente viu nesse bimestre, né, todo esse movimento das rebeliões que estavam acontecendo aqui na América, ou seja, a América foi descoberta, né, pelos europeus, e aí eles instituíram aqui uma economia, trouxeram pessoas, tinham os nativos. Era óbvio que isso já iria formar o quê? Uma nova nação. E aí eles começaram a se rebelar contra a colônia, contra as metrópoles, né? Contra os países europeus que só sabiam explorar com o único objetivo que era o quê? O enriquecimento da burguesia e fortalecimento do capitalismo industrial, no caso. E aí vocês viram que cada colônia se revoltou contra a sua metrópole e o primeiro a conseguir a independência foram os Estados Unidos e ele serviu de exemplo para os demais países americanos, ok? Então é isso, gente. Vocês vão responder as questões 4, 5, 6, que estão lá na página 55 do livro de vocês, ok? Então, qualquer dúvida, vão lá no fórum, perguntem, participem. Não coloquem só ok. Tirem suas dúvidas, acrescentem com algum conteúdo que vocês queiram agregar à nossa aula de hoje, ok? Então, gente, um abraço e bons estudos para vocês.